Então, só para registrar aqui o início do nosso encontro, primeiro dar boa noite aí aos já presentes, né? Francisco Júnior, Vitor, obrigado por comparecer ao quarto encontro, referente ao módulo 4. E aí a gente vai dar uns 5 a 10 minutinhos de tolerância aqui, né? Para ver se aparece mais alguém. Caso contrário, a gente conversa um pouco sobre o módulo 4, o conteúdo relacionado enfim, tira dúvidas se existirem, né? Se não, a gente conversa um pouco sobre ele e, enfim, encerra o encontro. Mas vamos aguardar, de repente, hoje, seja um dia diferente do encontro 3, né? Que poucas pessoas apareceram. Então, de antemão, né, se vocês quiserem, enquanto a galera entra, tomar uma água e ir ao banheiro, ou já fizeram isso, é só desligar o microfone e, e a câmera durante 5 minutinhos, aí a gente retoma, vê aí se aparece mais alguém, tá ok? Só uma tolerânciazinha para depois o pessoal não ficar justificando que atrasou e o professor não esperou, tá bom? Já já a gente retoma. Tá bem.
aguardar mais 2 minutinhos, pessoal, só enquanto aqui meu computador religa novamente. Decidi conectar a fonte. Galera, hoje já avançou no curso, tá muito tranquila, né? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar só o material rapidinho aqui para a gente só ver o que foi debatido nesse módulo 4, tá? Então, mais uma vez, boa noite, né? Obrigado, Francisco Júnior, obrigado, Vitor, por comparecer ao nosso encontro de hoje, quarto encontro, síncrono, né? Relacionado ao módulo 4, do curso Fundamentos das Plataformas de Sensoriamento Inteligente. Nesse módulo 4, basicamente, se trabalha sobre a infraestrutura de aplicações, né, de hardware inteligente para a indústria, mais focado na questão de dados, né?
coleta, processamento e análise de dados, visualização de dados. Só para curiosidade, né? No início da conexão, né, com vocês hoje, o Francisco Júnior comentou que havia concluído já o curso. Vitor, como é que está seu andamento do curso? Eu cheguei a concluir também já. Tá como concluir também? Tá. Tá, eu já emiti dela o certificado. Tá, já, todos dois já estão certificados, né? Então já dá para fazer uso das horas relacionadas ao curso, né, dentro da graduação de vocês, tá? Como horas complementares, então isso já ajuda também no processo. Depois eu pergunto, né, um pouco mais sobre o que vocês têm achado do curso, né? E quais as expectativas futuras, né, sobre o conhecimento adquirido aqui e o uso e aplicação desse conhecimento no dia a dia de vocês, enfim, tá? Então, vamos fazer só, né, com vocês aí rapidinho, e para ficar registrado aqui, um resumo do que é esse quarto módulo. Um módulo que, para a gente, né, todo mundo aqui, Vitor é da computação, Vitor? Sou sim, me formei recentemente, engenharia de computação, Paulo Sérgio. Pode ser, né? Quem foi seu orientador lá? Cecílio. Sim, foi? Massa. E Francisco Júnior, já terminou também, Júnior? Não. Acho que Júnior deve ter dado uma saída. Então, ó, massa, né? Então, o que eu ia dizer é o seguinte: essa temática do módulo 4, para a gente que é da área de computação, especificamente, né? Mais pela parte de software, né? Vamos pensar pela sub-área de software, né? É um conteúdo muito mais atrativo, né? Do que as aulas anteriores, né? Que pegou mais a temática da área de hardware, né? De comunicação, que talvez para o pessoal, né? Da engenharia da computação, né? Tem esse aspecto de mais, né? Tá mais dentro do domínio, né? Do seu conhecimento em relação ao curso. Então, esse módulo 4 ele evolui, né, do ponto de vista de bottom-up, né, ou seja, da parte hardware até chegar na parte software. E a gente chega naquele momento do curso que a gente começa, né, a trabalhar questões relacionadas às aplicações, né, coleta, manipulação, tratamento, visualização de dados, né, para tomar decisão inteligente, usando essas plataformas, né? E essa infraestrutura, né? Baseada em hardware, em tecnologias de comunicação, né? Em protocolos, né? Em dispositivos de sensores, atuadores, que a gente já tem discutido nos módulos anteriores. Então, esse módulo 4 é bem interessante porque ele traz, né, muda um pouquinho, né, a temática, apesar de estar relacionado, mas muda um pouquinho, né, a área do que se discute, mas sempre fazendo de vez em quando aquele link com o que foi falado antes a nível de hardware, né, a nível de comunicação. Então, só para a gente passar um pouquinho sobre essa aula 1, fala dos fundamentos da coleta de dados, né? Então, nessa aula 1, o que o professor Gutenberg, né, trouxe para vocês foi alguns fundamentos sobre esse processo, né, importantíssimo também, que é a coleta de dados, né? Então, antes mesmo de tratar, né, o dado para poder fazer algum tipo de análise preditiva, por exemplo, ou descritiva, né, sobre aqueles dados que eu coletei, a gente primeiro tem que passar pelo processo de coleta, né, de obter essa informação que a gente quer manipular.
né, e que a gente quer, né, usá-la para compreender algum fenômeno, algum padrão, né, antecipar alguma informação para que nos ajude enquanto, né, usuário daquela aplicação que é de interesse a tomar decisões, né? Então, nessa aula, o professor fala muito sobre esses fundamentos que envolvem a coleta de dados, né? Iniciando pela definição de hardware inteligente, falando sobre a importância da coleta de dados para o monitoramento em tempo real, né? Para análise de dados, para tomada de decisão inteligente, automação, né? Em cima desses dados coletados, né? Ele fala bastante também sobre frequência de amostragem, né? Ou seja, de quanto em quanto tempo, né, a gente vai estar coletando aquele sinal de interesse naquele fenômeno que a gente está, né, querendo monitorar. Né? Afinal, desde o início do curso, a gente, né, fala, os professores, né, que lecionaram as aulas falam desse processo de qual a sua aplicação, que dispositivos você precisa, que variável de interesse ou fenômeno natural ou grandeza você precisa monitorar, né? E o que é que você vai usar para isso, qual a sua necessidade, né, em relação à aplicação. Então, né, dentre esse mundo que já foi discutido até agora, né, dentro do processo especificamente de coleta de dados, você tem que definir para a sua aplicação qual a frequência, né, de amostragem. Isso está muito relacionado a muitas vezes, a criticidade da aplicação, né? Porque se você está monitorando um fenômeno que muitas vezes em um deadline de tempo muito curto, né? Ou seja, você precisa estar, né, por dentro daquela informação no momento que ela acontecer. Então, essa frequência de amostragem ela vai ser muito mais contínua, né? Vai ser muito mais frequente, né? O próprio nome diz. Eu vou coletar muito mais vezes aquela informação para que garantir que quando algum comportamento ou algum dado, né, daquela grandeza que eu estou monitorando, né, ele chega com um valor indesejado, eu consiga atuar em tempo hábil, né, eu consiga tomar uma decisão em tempo hábil para poder, né, resolver alguma situação problemática que ocorreu ou usar aquela informação para, né, atuar de uma forma mais inteligente. Então, se fala muito sobre, nessa aula 1, sobre frequência de amostragem, as formas, né, as diferentes técnicas de amostragem, que a gente já vai passar um pouquinho sobre elas, mas fala do teorema de Nyquist, né, que estabelece que a frequência de amostragem deve ser pelo menos o dobro da maior frequência presente no sinal para evitar um fenômeno chamado aliasing, né? Então, o professor explica, né, no material que esse fenômeno, né, é uma distorção na representação do sinal, né, que você captura devido a essa baixa frequência de amostragem. Então, há uma distorção do sinal, ele cita até o exemplo, né, mostrando o sinal, né, a 60 Hz, depois diminuindo a frequência para 25 Hz, e discute um pouco na aula sobre, né, essa distorção que acontece em relação a esse fenômeno. Se fala, como eu disse, sobre técnicas de filtragem, tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. Então, no domínio do tempo, ele cita algumas técnicas, como médio móvel, né, suavização de dados, redução de ruídos, e também cita, né, sobre outras técnicas no domínio da frequência do sinal, quando você precisa, né, converter o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Quando esse sinal está no domínio da frequência, pode-se necessitar aplicar outras técnicas de filtragem, além daquelas que você aplicou no domínio do tempo, para melhorar a qualidade do sinal, remover, né, elementos indesejados, componentes indesejados, entre outros. E ainda cita sobre filtragem adaptativa, né, quando você consegue fazer em tempo real ajuste de alguns parâmetros para poder se adaptar àquela situação de contexto momentâneo que está ocorrendo ali.
ou seja, você pode, né, manter um fenômeno de monitoramento com baixa frequência, mas no momento que perceber uma pequena alteração, você já eleva a frequência para poder, né, caso ocorra, né, alguma situação mais crítica, você está mais próximo, né, da hora que o fenômeno ocorreu, né, e tomar uma decisão em tempo hábil. Cita-se também nessa aula sobre, né, o processo de normalização dos dados, né, colocar, muitas vezes, você está usando uma base de dados, né, com diferentes variáveis, e as variáveis elas têm escala de valores diferentes, né? Então, às vezes, a escala de uma determinada variável é muito pequena, a outra é muito grande, e isso é ruim para quando você vai fazer algum tipo de processamento ou de tipo de análise preditiva, usando dados com escalas tão divergentes uma da outra, né? Então, se a gente pensar no mundo da saúde, né, a nossa escala de dados em relação à frequência respiratória, por exemplo, é uma escala muito pequena. O ser humano ele respira, sei lá, em média 20 e poucas, né, respirações por minuto, né? Mas para outros tipos de variáveis, né, você pode ter uma escala muito grande, né? Então, essa diferença entre escalas, né, requer que, às vezes, você, né, deixe essas variáveis que estão em escala bastante diferentes o mais próximo da outra, para que, né, o resultado não, de uma variável não, né, sobreponha, né, a importância da outra variável, né? Então, quando você tem essas escalas diferentes, acontece, né, a gente tem que ter esse tipo de preocupação de analisar as escalas das variáveis que a gente está usando para processar esses dados, né? Então, ele cita alguns métodos, né, para normalização de dados, como o método Min-Min-Max, o método de Z-Score, né? Cada um com suas características específicas, né? Então, se debate algumas coisas sobre isso. Ainda nessa aula se fala sobre engenharia de recursos, né? O Feature Engineer, né? Que dentro desse corpo de conhecimento se pode usar diferentes técnicas para se fazer, né, diferentes coisas com os dados que você tem em mão, né? Como derivar variáveis a partir de variáveis existentes, né? Então, é o que tem aí, né? Modificar algumas variáveis, né? Aplicar algum procedimento sobre alguma variável para, né, com a própria normalização ou mudança, né, de tipo de dados para se adaptar ao que você quer fazer na hora de fazer a análise de dados, né? Então, discute sobre, né, o que cada uma dessas manipulações que a gente faz sobre o dado, o quão elas contribuem para a melhoria, né, do modelo, para fornecer novas informações para o processo de tomada de decisões e reconhecimento de padrões que a gente está buscando ali com base na análise que a gente deseja fazer, né? Cita-se sobre, né, nessa aula também fala rapidamente sobre a questão de análise exploratória de dados, né? Também usada para descobrir, né, o perfil dos dados, os padrões dos dados, né, o comportamento desses dados, né? E aí uma das técnicas principais nesse sentido, né, principalmente quando você está iniciando a análise, é fazer estatísticas, gerar estatísticas descritivas usando, né, vários tipos de estatísticas diferentes, medidas de tendências centrais, como média, mediana, né, moda, além também de técnicas que, né, ajudam a entender melhor os dados que você está trabalhando, né, usando gráficos, né, análise visual de dados, né, através de gráficos como histograma, gráfico de dispersão, né, box plots, enfim, uma série de gráficos que pode ser utilizado. E também, ao final, se fala sobre as ferramentas, né, para visualização de dados, e ele cita algumas ferramentas proprietárias, algumas ferramentas mais livres, que a gente pode ter acesso,
né, para manipular, para tratar os dados, né, para trabalhar esses dados para as nossas aplicações. Tá? Então, meu filho chegou, né? Tá gritando. Então, dentre essas ferramentas, né, que ele cita, o professor Gutenberg cita, né, estão lá, né, ele fala sobre o Tableau, né, uma ferramenta bem interessante para muita gente usa no seu dia a dia enquanto analista de dados, né, para criar dashboards interativos, né, usando o processo drag and drop, arrastar e soltar. Power BI, uma ferramenta da Microsoft, já proprietária, né, também cheia de recursos, né, permite integrar, né, sua base de dados ao seu dashboard e tornar, né, a alimentação do próprio dashboard de forma mais dinâmica. Matplotlib, né, uma biblioteca do Python para criar também gráficos, né, tanto estático como interativo, né, para aplicações ou para análise feita em Python, mas também tem, né, outras linguagens, outras ferramentas, como o próprio R, o RStudio, que também tem seus pacotes que permitem também fazer esse tipo de visualização de dados de natureza exploratória, né, de conhecer qual o perfil dos dados que eu estou trabalhando para pensar, né, e planejar como eu posso fazer aquela análise para chegar àquele resultado que eu espero. E aí cita-se, né, no final dessa aula, né, traz um exemplo prático sobre o monitoramento de temperatura, então o professor explica um pouquinho sobre esses conceitos, né, no contexto dessa aplicação de monitoramento de temperatura, né, então ele discute o conceito, traz o contexto, traz alguns conceitos, relembra do ponto de vista prático dentro dessa aplicação e fala sobre alguns insights que observados, né, percebidos, né, com base no que ele demonstrou do exemplo. E aí, né, a aula 1 finaliza destacando a importância desse processo de coleta de dados para análise, para a qualidade da análise que você, né, deseja fazer, né, resume um pouco sobre o que foi dito em aula, né, e finaliza-se a primeira aula do módulo 4, beleza? Então, nesse módulo 4, né, foi discutido um pouco sobre esses aspectos. Todo mundo cursou algum comentário sobre essa aula 1 do módulo 4? Vitor, Francisco? Eu até ia falar, quando você estava falando lá dos sensores, né? Da parte de conectividade, de coleta de dados. E eu vi isso quando eu estava fazendo meu TCC, né? Que eu fiz um projeto de implementação do sistema barra-bola. Né? Aí a gente tinha um sensor que ele capturava os dados da bola para poder setar o local para a bola ficar parada. E sempre quando havia um distúrbio, o sensor ia lá, verificava que a bola não estava naquele local e que ele acionava o motor, onde fazia todo o movimento para deixar a bola naquele mesmo local. Aí eu vi bastante disso no meu TCC, né? Sensor, atuador. Então, você usou todos esses conceitos de alguma forma, né? Sim. Você está vendo aí ao longo do curso dentro do TCC do seu TCC, né? Pois sim. Então, é muito importante, né? É interessante que a gente vê, né, o que a gente está aprendendo dentro da universidade, ele é realmente aplicado, né, dentro da indústria, naturalmente num nível muito mais profundo, né, com ferramentas muito mais robustas, com equipamentos muito mais modernos, né, com muito mais recursos, né, porque o que a gente faz na universidade são dispositivos prototipáveis, né, então plataforma de prototipagem, com pequenos sensores, com pequenas placas de prototipagem. Vocês usaram o quê? Arduino, foi? Foi um Arduino, aí o sensor foi um Sharp. Massa. Então, legal, né? Eu gostava muito de lecionar nas turmas de engenharia da computação em Paulo Serra, porque a galera realmente metia a mão na massa, né? Do ponto de vista de hardware mesmo. Inclusive, até hoje eu trouxe, né, quando trouxe alguns equipamentos que
eu consegui, na época, quando estava em Paulo Sérgio, para cá, para trabalhar com alguns alunos aqui. Muito legal. Então, Assim. vamos... Sim, pode comentar. Lá na disciplina de instrumentação, a gente utilizou também, né? Que a gente fez uma esteira, tipo aquela esteira industrial, que a pessoa coloca tipo uma caixa, a caixa vai andando na esteira. Aí quando ela chegava sempre lá no final da esteira, o sensor adicionava lá e a esteira parava, como se tivesse chegado no local. É muito, muito, muito interessante. Nessa parte de aliasing, né? Eu vi lá em PDF, em processamento digital de sinal, tudo isso. Pois é. Então, a indústria está a todo momento usando isso que a gente muitas vezes pincela, né? Eu vou dizer pincela durante uma disciplina, porque realmente muitas vezes cada disciplina que a gente aborda, a gente está mais trazendo um conhecimento, às vezes, superficial, né? Então, o conhecimento real, realmente, assim, é adquirido quando a gente mete a mão na massa com essas aplicações, com situações reais de uso daquele conceito, que aí a gente compreende de uma maneira mais profunda, né? Como na prática se usa aquilo, né? Então, você vê que provavelmente ali você estudou engenharia da computação, naquelas transformadas, para que eu vou usar isso na prática, né? Então, a galera realmente, quem trabalha com sensores voltados para a indústria, tem que trabalhar esses processos de conversão, né, do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, para poder manipular sobre outras perspectivas aquele sinal e conseguir alcançar o resultado que se deseja com aquela aplicação. Então, nada do que a gente vê, né, ou na verdade tudo que a gente vê dentro da universidade, ela de certa forma, ela está sendo aplicado de alguma forma dentro da indústria. Às vezes, né, um pouco mais em algumas áreas, um pouco menos em outras, mas de maneira geral, tudo que a gente vai trazendo para vocês em termos de conhecimento, né? É porque realmente são tecnologias, são recursos, são ferramentas, são conhecimentos que a indústria necessita, né, que pessoas dominem, né, tudo isso. Então, por isso que, né, o curso vem fortalecer ou trazer essa base para, né, muitos alunos. A gente está falando aqui, né, com 2 alunos, mas a nossa turma ela tem 73 alunos, o curso inteiro tem mais de 2.000 alunos matriculados. Então, tudo isso aqui, na verdade, né, é um ponto de partida para formar, né, profissionais cada vez mais capacitados que possam ser absorvidos, né, pela indústria com o nível de conhecimento que a indústria, né, exige, né, requer. Então, muito bom, né, ver vocês, mesmo tendo concluído o curso, né, 2 alunos aí conectados e assistindo, e vários que talvez não responderam nem o quiz 1, né, ou o quiz 2, né, abandonaram o curso, mas a gente está sempre mandando mensagem solicitando, né, dizendo, reforçando que ainda dá tempo de fazer o curso, só precisa, né, dedicar um pouquinho, né, a cada dia para poder atingir esses resultados. Então, vamos falar um pouquinho da aula 2, né? A aula 2 ela foi um pouco mais extensa, mas a gente tenta resumir aqui, né, o que foi discutido. A aula 3 também é um pouquinho extensa, mas vamos tentar resumir aí. Então, nessa aula 2, do módulo 4, né, fala sobre a análise de dados de sensores, né? Ou seja, na aula 1 a gente trabalhou sobre alguns aspectos que envolvem a coleta de dados, falando sobre a importância, processo de amostragem, técnicas utilizadas, enfim. Na aula 2 a gente traz, né, fala sobre procedimentos, né, que envolvem a análise de dados em si, né? Então, deixa eu avançar aqui. Então, nessa aula, se trabalha alguns, né, do princípio realmente de quem, do conhecimento de quem trabalha com análise de dados, que é a estatística, né? Falar sobre análise de dados e não falar de estatística é um erro muito grave, né?
ou falar de machine learning e não falar, né, da estatística também é um erro muito grave, né? Porque hoje, o início de qualquer processo de análise de dados, ela passa por uma análise inicial estatística, né? Até se chegar ao uso e aplicação de algum algoritmo de machine learning, seja ele, né, os mais tradicionais, né, desde um caminhos, né, até algoritmos mais robustos para processamento digital de imagem, né, envolvendo redes neurais, como redes neurais convolucionais, né, ou outras técnicas de deep learning, né. Então, se fala, né, no início dessa aula sobre a estatística, né, o seu papel dentro do contexto da análise de dados, se fala sobre as diferentes formas de amostragem de dados, né, aí cito sobre a amostragem aleatória, sistematizada, estratificada, né, a amostragem baseada em clusterização, né, divisão da população em grupos, e a partir desses grupos, né, a seleção, né, dos elementos que vão ser amostrados ali, né, dependendo da aplicação, a gente vai decidindo que técnica ou que método melhor se adequa para aquela nossa necessidade, né, de amostragem de dados, considerando a aplicação que a gente necessita desenvolver. Então, se fala, né, e explica e exemplifica sobre esses métodos de amostragem, né? Se fala dos cuidados no processo de amostragem, né? Aquela amostragem conveniente, né, que a gente simplesmente faz a coleta, sei lá, com as pessoas que a gente conhece para facilitar o processo de coleta de dados, porém, né, esse tipo de coleta traz um inconveniente, né, de deixar a sua pesquisa enviesada, né, porque às vezes as pessoas têm a tendência natural de responder de uma forma que beneficia o pesquisador, né? Isso não é legal, né? Às vezes não é nem de maneira intencional, né? Mas de maneira indireta. Então, essa amostragem por conveniência, às vezes ela é necessária, mas não é, né, a melhor, né, o melhor tipo de amostragem. As CITES também sobre a amostragem voluntária, permite que as pessoas se voluntariem, né, para participar de alguma processo de coleta de dados. Né. Fala sobre conceitos fundamentais de estatística nessa aula, e aí são vários conceitos interessantes que o aluno, o pesquisador, o analista de dados, né, precisa compreender. Então, dentre esses conceitos, os tipos de medida de tendência central, como média aritmética, somatório, né, mediana, né, moda, que não está aqui, mas é uma medida de tendência central, além de outras medidas, né, como valor máximo, valor mínimo, amplitude. Existe, além dessas medidas, né, lembrando que essa medida de tendência central, cada uma ela tem... a moda está aqui no cantinho, né, porque o slide está mal formatado. Mas cada uma dessas medidas de tendência central ou medida de dispersão, que a gente já vai falar também, elas têm seu momento ideal de uso, ou seja, dependendo de cada situação, né, dos dados que a gente tem em posse para fazer análise, a gente decide por usar uma determinada medida em relação a outra, né? Existe nos livros de estatística até um esquemazinho, né, que vai dizendo: se você tem isso, usa média. Se não tem isso, usa mediana. Se você não tem isso, usa moda. E assim vai, né? Ele te ajuda a escolher qual a medida de tendência central mais adequada para o contexto da sua análise, né? Então, além das medidas de tendência central, né, o Gutenberg também, o professor Gutenberg fala sobre as medidas de dispersão, que são medidas, né, um pouco mais elaboradas em termos de formulação matemática, né? Então, desvio, né, padrão, né, desvio em relação à média, variância, coeficiente de variação, né? Então, são medidas que envolvem a dispersão dos dados, né? Dispersão em relação a alguma coisa, né?
o primeiro exemplo aí, desvio de inspeção em relação à média, né, amostral dos dados, né, por exemplo. Então, veja que essas medidas também, né, faz uso de outras medidas, né? Então, a variância é o somatório do quadrado do desvio em relação à média, desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o coeficiente de variação é o desvio padrão multiplicado por 100 dividido pela média. Então, veja que essas medidas, elas vão, né, sendo alguma medida mais complexa vai sendo usada por outra, uma medida mais simples vai sendo usada por outra medida mais complexa e robusta, né? Isso diz muito sobre os seus dados que você tem em mãos para poder fazer a sua análise, né? Então, conhecer o perfil dos dados é muito importante para qualquer tipo de análise, né? Saber se os dados seguem normalidade ou não seguem a normalidade, porque dependendo se segue a normal ou não segue a normal, você usa uma técnica em detrimento de outra, né? Então, usa técnicas paramétricas se segue normal, usa técnicas não paramétricas se não segue a normalidade, e assim vai, né? Então, toda essa base de estatística ela é fundamental para poder você entender o perfil dos dados e decidir, né, que técnicas vai utilizar dentro da análise que você precisa para fazer para atingir aqueles resultados que você espera atingir. Então, são sugeridas algumas práticas pelo professor Gutenberg ao longo da aula, né? Então, para experimentar e praticar o conceito de amostragem, né? Reforçando a compreensão, né, dos diferentes tipos de amostragem, quando se aplica cada um deles no processo de coleta. Então, esse material, de certa forma, que fornecido para o professor facilitador resumir o que foi discutido na aula, ele enxuga bastante, né, a própria aula, o próprio conteúdo, ou seja, é um resumo dele. Então, cabe ao aluno, né, ter essa noção, né, de certa forma, conhecer do ponto de vista mais, né, superficial, conceitual e alguns aspectos práticos que envolvem, né, o que foi discutido, mas cabe a cada aluno aprofundar esse conhecimento, né? Então, pega um exemplozinho, pega um conjunto de dados, né, vai fazer algum tipo de análise, tentar identificar algum padrão, né, sobre aqueles dados e vai praticando, experimentando diferentes técnicas, diferentes abordagens e percebendo, né, o que é que cada técnica traz de bom e o que cada técnica prejudica em relação ao resultado que você, né, está obtendo nos experimentos. Então, é preciso, quando chega nesse ponto, quando chega nesse momento de, né, coleta, processamento, tratamento, né, e análise de dados, é preciso meter a mão na massa, né, e experimentar, né, diversificar experimentos, diversificar o uso de técnicas, de algoritmos, de pré-processamentos, né, de gráficos e compreendendo, né, através desses artefatos que você vai gerando, qual o perfil de dado, quais os resultados, quais os parâmetros que melhor trazem resultados para aquela análise que você deseja fazer, enfim, tá? Então, é isso que foi discutido nessa aula 2, né, do módulo 4. Eu vou, né, por fim, né, abrir aqui, compartilhar a aula 3. Alguma comentário, Vitor, Francisco Júnior, sobre essa aula 2? Não, vou só comentar uma coisa breve. Quando eu estava fazendo a coleta de dados do meu trabalho, né, do TCC, a gente pegou todos os sensores, a gente fez toda a calibragem dele. Para fazer a calibragem, a gente pegou os valores que ele ia dando, fez toda uma filtragem dos dados para poder calibrar ele. Então, aí, essa parte da amostragem, da coleta de dados, né? Eu vi nessa parte aí do meu projeto. Pois é, e até o professor Gutenberg, em algum momento do vídeo, né, ele cita, né, às vezes até a necessidade de recalibrar, né, o dispositivo. Então, às vezes, né, devido a
alguma variação, alguma tempestividade, algum fenômeno natural, né, que faz com que o dispositivo, né, perca aquela calibração. Então, muitas vezes é preciso fazer a recalibragem do dispositivo para que a coleta ela seja mais efetiva, né? Isso. Então, E a gente viu isso, sabe? Quando a gente coletou os primeiros... aconteceu com você isso? Oi? Aconteceu com você a necessidade de recalibrar? A gente fez todas as medições, jogou tudo, os dados tudo no Excel, gerou tudo para recalibrar ele. Porque a gente viu que estava dando uns valores que não era correto. Aí a gente fez toda essa parte de coleta de dados, com as medidas todinha, foi fazendo, aí jogou lá e recalibrou o sensor. Massa. Massa, é isso aí. Então, vem que uma aplicação simples, né? Você requer aplicar realmente o procedimento. Imagine uma situação de uma indústria, uma aplicação real, com dados reais, com eventos críticos. Então, né, esses sensores têm que ter redundância, né? Ou seja, a coleta não pode, daquele sinal não pode ser feita por um único sensor. Se um falhar, o outro tem que estar coletando, você tem que estar comparando se os dados dos dois sensores estão semelhantes, né? Então, todo um cuidado, além, né, da própria captura, é necessário, né? Dentro da indústria, para que garantir que aquela informação que foi coletada e que vai ser usada dentro da análise, né, dentro do contexto real da aplicação, ela realmente seja uma informação útil e válida para que o cara não, né, o gerente, enfim, o operacional, ele tome as decisões corretas considerando aquela informação verdadeira. Uma vez que você usa uma informação falsa, cheia de ruído, que não traz ou não reflete a situação real, você pode acabar tomando decisões equivocadas e cometendo erros que podem causar prejuízos, seja financeiros, né, material, dentre outros inúmeros tipos de prejuízo, tá? De tempo, de recurso, né? Né? Pode fazer. Então, legal. Muito bom. Deixa eu ver. Então, vamos para a aula 3, né? Esse módulo é um módulo que só tem 3 aulas, mas é compreensível pelo fato das aulas serem mais extensas do que as dos outros 3 módulos, que variavam entre 11, 15 minutos. Nesse módulo, a gente tem aula de 25 minutos, então, por isso que só chegou a 3 slides, tá? Então, vamos, por fim, né, ver o que é que foi debatido na aula 3, né, do módulo 4. Então, na aula 3 do módulo 4, né, se tratou sobre processamento, armazenamento e visualização de dados. Né? Também, né, sobre alguns aspectos do ponto de vista, né, superficial, então requer, assim como na aula 2, né, para entender melhor, né, do ponto de vista prático, né, o que está sendo dito em aula, né, é necessário praticar, né, ou seja, pegar um conjunto de dados, aplicar esses conceitos, usar, né, essas ferramentas de programação, esses algoritmos, essas técnicas, seja em Python, seja em R, seja em outra linguagem, para poder ajudar, né, a fixar esse conhecimento e entender melhor na prática, né, o que é que exatamente o professor, né, Gutenberg estava se referindo quando falou sobre algum conceito ou outro, tá? Então, fala-se aí, inicia a aula falando sobre o papel do pré-processamento de dados, né, dentro do contexto de análise de dados, né? Inclusive, nessa aula ele mostra um gráfico e fala que 60% do tempo do analista de dados é dedicado a pré-processar, ou seja, a preparar os dados para poder realizar a análise, né? Enfim, hoje a gente tem uma vantagem que a gente, na maioria dos casos, a gente não precisa implementar mais os algoritmos, por exemplo, de machine learning ou de algumas técnicas que realizam
pré-processamento, alguma manipulação desses dados, né? A gente já dispõe de linguagens, de bibliotecas e pacotes que já possuem esses recursos implementados, só preciso a gente entender como eles funcionam para poder usar na prática esse conhecimento, né, passando os dados para esses algoritmos, para essas técnicas e, né, interpretando esses resultados, né, a partir da saída desses algoritmos, desses scripts que muitas vezes a gente precisa só montar o script de análise de dados, do pré-processamento, para dizer a sequência de passos que a gente vai fazer, né, usando aquela linguagem, aquele pacote, aquela biblioteca, para manipular e realizar o procedimento que precisa ser realizado para, né, gerar aquele resultado que a gente espera, né? Então, fala-se sobre redução de ruído, né? Fala sobre limpeza e normalização de dados, né? No sentido de eliminar dados ruidosos, eliminar dados faltantes, ou fazer um preenchimento de dados, né? Às vezes você pega um dataset, um conjunto de dados que possui muitos registros ou linhas, né? Com valores ausentes para algumas colunas, e aí você não quer perder essas linhas de dados, e aí aplica algum procedimento para poder preencher essas lacunas, esses dados ausentes com algum valor específico, e aí existem técnicas de preenchimento, né, dessas lacunas de informações com base, né, nos dados, né, que existem no próprio dataset, né? Então, essa etapa é muito importante e leva bastante tempo, né? O tempo que a gente se dedica a ela depende muito do próprio conjunto de dados que a gente está usando, né? Então, para certas situações, certas aplicações, certos problemas que a gente precisa tratar e gerar uma solução, a gente muitas vezes não dispõe de um dataset, de um conjunto de dados totalmente limpo e pronto para, né, fazer a análise definitiva que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa trabalhar bastante nessa manipulação, nesse tratamento, nesse pré-processamento dos dados para poder chegar no nível suficiente de, né, se executar aqueles algoritmos de predição, né, de classificação ou qualquer outro tipo de técnica para realizar aquela análise de dados. Então, falo sobre a engenharia de recursos, né, ou engenharia de características, né, que é o conceito de features, que envolve basicamente as variáveis que a gente tem disponíveis, os tipos delas, os tamanhos, né, os valores que elas possuem dentro do dataset, e com base em todas essas informações, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né, a qualidade desses dados e permitir com que eu alcance um resultado muito melhor em relação, né, a usar os dados crus da forma como a gente coleta eles, né? Então, fala sobre a importância da estratégia que a gente adota nesse processo de preparação dos dados para análise, né, para garantir essa qualidade, né? Enfim. Fala-se, né, no tópico 2 sobre as técnicas de filtragem do sinal, né? Então, cita-se sobre os filtros no domínio do tempo, domínio da frequência, técnicas avançadas, filtros digitais no hardware, ou seja, é possível aplicar alguns filtros diretamente na plataforma de hardware que a gente está usando para coletar o dado, né? E aí cita-se filtros, diferentes tipos de filtros, né? Filtros adaptativos, a gente já comentou um pouco sobre isso, adaptar, né, de acordo com a necessidade, né, da nossa aplicação e fazer isso em tempo real. Se aprofunda um pouco mais sobre a questão da normalização nessa aula, né? Esse processo de transformar os dados nas escalas. Fala sobre a aplicação dos algoritmos de machine learning, cita que eles são bastante sensíveis à escala do dado, ou seja, é preciso realmente estar antenado em relação à escala do dado para poder jogar esses dados para esses algoritmos, né, trabalharem e chegar àquela
solução que a gente espera, convergir, né, para o resultado esperado, né, e alcançar o desempenho que a gente também precisa alcançar para cada situação. E se discute também faz algumas considerações sobre o processo de normalização, né? Que é preciso compreender o contexto, entender a natureza desses dados, né? Para evitar de você estar fazendo manipulações de dados de forma desnecessárias ou equivocadas, né? No tópico 4, né, avança e aprofunda-se um pouco mais sobre a questão, né, sobre o que envolve a engenharia de características de recursos, né, desde a sua essência, sua aplicação prática, suas técnicas, seu impacto na modelagem, sobre a questão de detectar outliers, né, esses pontos extremos, além da maioria dos dados presentes no dataset para uma determinada variável, por exemplo. Então, isso é muito, por exemplo, se a gente falar mais uma vez, exemplificar, fazer uma analogia no contexto da medicina, né? A gente pode dizer que, sei lá, em relação à glicose do ser humano, né? Ela varia, sei lá, entre 50 ou 70 e 110, né? Beleza. Então, a maioria das pessoas estão com, né, valores de glicose dentro dessa faixa de valores, estão. Mas pode ser que a gente tenha dentro desse conjunto de dados, diabéticos, né, pessoas diabéticas, cujos valores para glicose são 400, 300, 200 e pouco. E aí, provavelmente, se a grande massa de dados está dentro dessa faixa de intervalo entre 70 e 110, se você plotar esse conjunto de dados em relação à glicose, essas pessoas com os valores de glicose muito alto ou muito baixo vão, né, caracterizar nos gráficos, provavelmente box plot, como possíveis outliers. Aí cabe a gente, né, como o próprio Gutenberg fala, investigar se é um valor real, se é um valor preenchido por, né, erro na coleta ou para o erro de digitação, que ele fala, né, por exemplo, é um tipo de entrada anômala, ou interferência externa na hora de jogar essa informação, né, no dataset, enfim, tá? Então, são questões bem debatidas nesse contexto de extrema importância no processo de análise. Então, identificação de valores ausentes, também se debate sobre isso. Uma coisa bem importante também é redução de dimensionalidade, né? Ou seja, você tem um dataset com, sei lá, 300, 400 variáveis, né? Mas, professor, tem dataset que possui tudo isso? Tem, né? O próprio conjunto de dados, né, do Enem, microdados, né, do Enem, ele possui muitas variáveis, centenas de variáveis. Então, dados do Enem, do censo demográfico, são um conjunto de dados que tem muitas variáveis, né? E dependendo do que a gente quer fazer, a gente não precisa usar todas aquelas variáveis na análise, né? Então, a gente tem que reduzir o número de variáveis que a gente necessita usar com base no objetivo que a gente quer alcançar com a nossa análise, né? Então, nem toda variável é relevante para prever algum fenômeno de interesse, né? A gente tem que selecionar adequadamente variável, tem que ver qual o impacto, né, de cada variável na explicação daquele modelo, daquele resultado, porque a gente sabe que quanto mais variáveis a gente usa em um modelo preditivo, por exemplo, mais complicado é a gente usar na prática aquele modelo, porque para usar na prática aquele modelo, a gente precisa dispor de todo aquele conjunto de dados para alimentar o algoritmo com esses dados e obter a predição que a gente quer obter. Então, quanto mais variáveis, provavelmente menos aplicação a gente vai conseguir, porque a maioria dos casos, né, a gente não possui todos esses dados que às vezes é necessário. Então, a gente reduz a quantidade de informações necessárias de um modelo, tentando deixá-lo no desempenho adequado para a nossa necessidade, para garantir e aumentar, né? Garantir o desempenho e aumentar a aplicabilidade daquele modelo.
Então, sobre a questão de como reduzir a dimensionalidade, né, dos dados, né, o professor, no material da aula 3, o professor Gutenberg fala de algumas técnicas, né, análise de componente principal, PCA, LDA, né, TSNE. Dentre essas três, a mais comum, né, é a PCA, é bastante utilizada em muitos casos, né. Então, benefícios na análise de dados também são discutidos para melhorar essa eficiência computacional, né? Realçar, né, os dados que realmente explicam melhor aquele fenômeno. Se discute ainda um pouco mais do ponto de vista sobre a análise exploratória do dado, mais especificamente, né, na questão de visualização, né, aprofundando um pouco mais sobre isso, né. Então, vocês veem que em alguns momentos, né, os textos eles vão, as aulas vão evoluindo, relembrando alguns conceitos necessários para poder, né, se abordar outros conceitos, né, mais novos. Tá? Então, aqui a gente até falou em aulas anteriores sobre essas ferramentas para análise exploratória e visualização de dados. Falou também sobre um pouco sobre, né, exemplos práticos utilizados para demonstrar e explicar melhor esses conceitos por trás. E com isso se encerrou, né, o módulo 4 com essa terceira aula. Lembrando que cada módulo, né, cada aula do módulo tem um quiz, né, para mesmo fixar o conhecimento trabalhado em cada aula. E no final do módulo tem o quiz de avaliação, que é aquele quiz que realmente você tem que atingir uma pontuação mínima para poder avançar para o próximo módulo. Mas, né, os dois alunos que estão aqui, né, são alunos que já concluíram o curso, então passaram por esse processo de forma bem tranquila, né? Então, né, eu queria encerrar, né, esse encontro síncrono de hoje, né, recebendo um pouco o feedback de vocês sobre o curso, né, o que é que acharam, se atingiu a expectativa de vocês, quais as expectativas para os próximos cursos, para as próximas oportunidades dentro do Virtus CC. Então, quem puder, Vitor, né, que está mais interagindo comigo aí ao longo da aula, e puder iniciar aí, por favor, dar um feedback para a gente, é importante para a gente melhorar, né, esse material, melhorar, né, em termos de conteúdo e aprofundamento. É sempre bom receber o feedback de vocês. Com relação ao curso, foi bastante satisfatório, gostei muito. Revi conceitos que eu tinha visto na graduação, né, que consegui relembrar algumas coisas a partir disso, mas foi bastante satisfatório. A única coisa, assim, que eu acho que precisaria melhorar, que eu acho que até botei lá uma coisa. Acho que em relação ao tempo de cada módulo, aumentar um pouquinho, mas só isso. O restante das aulas, os vídeos, as aulas, os materiais, ajudou bastante. Eu acredito também, né, olhando seu feedback, né, talvez assim, né, ter também alguma né, parte prática que você pudesse realizar algum procedimento, né, em relação ao assunto debatido e no quiz, por exemplo, né, colocar a resposta associada aqui. Por exemplo, nessa parte de análise de dados, aplique, sei lá, pegue o dataset que a gente está disponibilizando, aplique, né, tal procedimento e faça um breve resumo sobre o resultado que você alcançou. Né? Isso pode ser que essa prática possa estimular um pouco mais. Então, assim, pode ser que o aluno ele acha, é só teoria, não tem nada prático, e às vezes pode achar, né, ficar fadado e achar Eu acho que legal por isso. Isso também, por conta que é só teoria, né? Não tem aquela prática de sei lá, botar a mão na massa, fazer. Porque, por exemplo, você faz um curso na Udemy, né, na Coursera ou coisa do tipo, mesmo tendo a teoria, tem lá algumas atividades práticas, né? Que você precisa fazer, responder e alimentar. Acho que também enriqueceria bastante. Não para tudo, né? Tem algumas aulas que realmente são teóricas ou
requer ferramentas que os alunos não conseguem executar, instalar, por ser pagas ou coisa do tipo. Mas aquilo, por exemplo, essa aula 4, né, dava para brincar bastante, né? Alguns aspectos que foram comentados do ponto de vista estatístico, do ponto de vista masculino, do ponto de vista dos vários aspectos discutidos nesse módulo 4. Mas, legal, interessante, Vitor, obrigado. E Francisco ainda está conectado aí? Acho que ele deixou conectado e foi jantar. Brincadeiras à parte. Mas é isso, pessoal. Esse encontro realmente, assim, era... A gente, como eu disse, a gente tem em torno de 73 a 75 alunos, mas está observando que poucos têm avançado no curso. Né? Eu não sei exatamente por quê, né? Isso não é só uma realidade da nossa turma, o FESA-PF, né? Aí, que está nomeado dessa forma. Né? A própria turma de Mossoró e de outras universidades também, né? Algumas delas estão com isso tão baixo quanto os nossos. A gente tem que, né, enquanto equipe, né, do projeto, tentar entender o que é que está por trás disso, né? Porque 73 alunos se matricularam e poucos, né? Sei lá, no caso do nosso, talvez metade dos 73 nunca se logaram na plataforma. Então, é um índice muito ruim nesse sentido, né? A gente vive aí uma vez por semana, pelo menos, uma vez a cada 10, 15 dias, mandando e-mail, pedindo o pessoal para se logar, fazer o curso, né? Se motivar para isso e não ver, né, em alguns a vontade de avançar. Mas, de antemão, mais uma vez, Vitor, obrigado por comparecer, mesmo tendo finalizado o curso. Então, para finalizar o curso, a gente só falta mais um encontro 5, referente ao módulo 5. Né? Talvez o prazo de realização do curso inteiro ele seja estendido um pouco mais, além do dia 31, porque, né, por causa dessas situações de ter vários alunos em várias turmas que não avançaram ainda tão rápido no curso, né? E a gente quer dar a oportunidade dessas pessoas também concluírem, né? E a gente tentar cativar e motivar mais a eles a avançarem no curso. Mas, de antemão, agradeço aí mais uma vez a participação, obrigado, na oportunidade. Próxima segunda, no mesmo horário, a gente faz o último encontro do módulo 5, tá bom? Show de bola, Vitor. Obrigado pela interação, né? E prazer conhecê-lo. Mando lembrança lá ao pessoal, né? O Cecílio. Eu era vizinho de Cecílio quando morava em Paulo do Céu. Então, por um tempo, né? Depois, cara, mandando lembrança ao pessoal lá. Então, um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, Francisco. Um abraço, Marco. Boa noite.